Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Ai, minha mão tá vermelha aqui que eu arrumei o batom e depois limpei na mão. Agora tá vermelha. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se por um acaso ainda não for inscrito. E se inscreva também no meu outro canal, novo canal, que se chama Conto pra Ana. É um local onde eu vou contar relatos, assim como aqui no Assombrado, porém relatos que não têm assombração, né? Onde o foco principal não é o sobrenatural, às vezes até pode ter uma coisinha ou outra, mas assim, o foco principal não é o sobrenatural, e sim histórias do dia a dia, histórias curiosas, histórias surpreendentes, histórias tristes, histórias felizes que aconteceram aí com vocês. Me mandem os seus relatos, ok? E entra lá e se inscreve no novo canal Conto pra Ana. Combinado? Então vamos para este relato, porque aqui tem sobrenatural. E o relato de hoje é este daqui: A Estrada Macabra e o Bode que me fez companhia. Eita, laia. Oi, tudo bem? Vou compartilhar hoje uma história que aconteceu comigo em uma tentativa de namorar alguém. Menino, é um moço que nos conta. Bom, tudo começou quando eu conheci a minha namorada, que hoje é ex. Estava em um barzinho com amigos e ela estava lá com as amigas dela. Até aí tudo bem. Eu comecei a meio que olhar demais para ela, assim, e ali eu já fiquei apaixonado. Fui até ela, cumprimentei suas amigas e a convidei para tomar uma cerveja. E que em troca eu só queria conversar com ela. Ela aceitou. E depois da bebida saímos para um lugar um pouco mais afastado da festa e acabamos ficando. E eu já estava gamado nela. Ficamos juntos e nem o nome nós perguntamos um do outro. Menino! Depois que ela foi embora, eu lembrei que eu não sabia basicamente nada sobre ela. Então, ao chegar no bar, eu pedi informações sobre essa moça a um garçom, que disse o seguinte: olha, o nome dela eu não sei, mas eu escutei por alto que ela mora em tal lugar. Ele não vai citar aqui, mesmo que citasse eu não ia falar, tá? Mas que ela mora em tal lugar. E assim, era um lugar tão afastado do mundo que nem o urubu quer voar por aquelas bandas. Gente do céu. Eu fiquei basicamente indo todos os dias da semana no mesmo lugar, na esperança de encontrá-la. Mas, menino, vocês não trocaram contato? Nada do tipo? Bom, numa sexta-feira qualquer, 18 dias depois, ela apareceu. E eu vou confessar que eu já estava até desistindo. Fui até ela, conversamos e dessa vez o nome foi a primeira coisa que eu perguntei, com medo até de esquecer. Vou apresentá-la aqui como Eduarda, tá? Nome fictício. E eu até falei: soube que você mora em tal lugar. E ela só me olhou e disse: é sim, por que o interesse? Quer conhecer os meus pais? E começou a rir. Eu falei que era cedo ainda, mas não demoraria a acontecer. Ficamos por 3 meses e aí eu fui pedir aos pais a mão dela em namoro, né? Acredito eu que não era casamento já, né? Mas acho que foi pedir ela em namoro aos pais. Ana do céu, eu nunca tinha andado por aquelas bandas, mas eu juro que eu não queria voltar, não. No dia que eu fui pedir a mão da Eduarda, ela estava comigo na cidade. Queria mostrar o caminho para que eu não me perdesse. Saímos da cidade às 10 da manhã. Era tanto buraco, por conta que era só estrada de terra. Era mata ao redor, depois canaviais. Eu realmente achava algo tenebroso. Parecia um filme de terror. Até perguntei por que ela morava tão longe. E ela respondeu que não tinha condições de sair de lá, porque ninguém queria comprar o sítio que ela morava, já que só assim teriam dinheiro para sair de lá, né? Mas ninguém queria comprar. Confesso que eu me senti até meio mal de ter perguntado, né? E tentei mudar a conversa. E quanto mais a gente andava, parece que mais longe ficava. Eu não mencionei, mas eu tava de carro, tá? Bom, depois de
4 horas. Menino, mas ela morava em 4 horas dirigindo. Você chega em outra cidade facilmente. Se bobear, é outro estado. Depois de 4 horas, chegamos finalmente. Eu dei até graças a Deus, porque eu só poderia estar louco de ir até lá, né? Mas o que o amor não faz, não é verdade? O amor. Nós almoçamos quase 3 horas da tarde, já que o horário do almoço já tinha passado há tempos, né? Então aí aproveitei o momento e pedi a Eduarda em namoro ali mesmo depois que almoçamos. O pai conversou comigo, perguntou minhas intenções, típico de pai, né? Com o que eu trabalhava e tal. Essas perguntas assim básicas. Às 6 horas da tarde eu me despedi dela, mas já pensando que eu ia chegar mais de 10 horas da noite em casa. Meu Deus, ia voltar ainda no mesmo dia. E ainda mais eu ia voltar sozinho. Já saí da casa dela com a mente. Meu Deus, eu vou chegar em casa só o pó. Dito e feito. Vocês vão entender. Eu liguei o carro, buzinei e saí, caminho afora. É até pecado dizer que aquilo era um caminho, tá? Porque eita lugar ruim, hein? Coloquei uma música alta só pra me distrair. Cantava igual um louco ali pro medo ir embora. Quando me afastei uns 40 minutos, mais ou menos, tava passando ali no canavial, mas era assim de lado a lado. O canavial era dos dois lados e o caminho com mais buraco do que terra. Enquanto atravessava, de longe eu vi algo atravessando o canavial, saindo de um lado e entrando no outro. Aí eu diminuí a velocidade e ao me aproximar, notei que era uma senhorinha. Meu amigo, no meio do canavial, de noite, numa estrada de terra, uma senhorinha atravessando de um lado pro outro. Olha, se ela não atravessasse rápido, meu amigo, eu não responderia por mim. Eu falava, uau, não, primeiro, será que de repente tem alguém que mora ali pelo meio do canavial, né, pra tomar conta do lugar de algum sítio? Ela precisou naquele momento sair por algum motivo nobre de sua casa e atravessar um canavial no escuro? Ai, menino, e ainda uma veinha que parecia ter uns 70, 80 anos de idade, atravessando o canavial de noite. Eu ali mesmo já me borrei de medo. Aí ela virou o rosto pra mim e sua face era desfigurada. Pra ajudar, fio, ó, taca-lhe pau. Era como se estivesse derretida, Ana. Credo, homem, nem seus olhos eu vi. Só estava com um vestido meio que florido e um pano na cabeça, fazendo meio que um capuz de casaco, sabe? Ela entrou no canavial e sumiu, graças a Deus, que vai em paz e acha luz. Entrou no canavial e sumiu. Ali eu acelerei tudo que eu tinha. Eu passava nos buracos voando, de tão nervoso. Até que o inesperado aconteceu. Simplesmente o pneu furou. Inesperado, caramba, com esse tanto de buraco era o mais esperado. O pneu furar, você tinha que dar graças a Deus dele não ter furado. Furar era o esperado. Andando nessa velocidade, nesses buracos, furou. E eu não tava acreditando no que tinha acabado de acontecer. E eu só fiquei falando, não é possível, não é possível. Ainda faltava mais de 3 horas até chegar em casa. E nessa parte aí que o pneu furou, não era mais canavial, eram árvores. Muitas árvores mesmo, era uma floresta praticamente. Desci do carro na escuridão, só com os faróis. Gente, sempre leve uma lanterna no carro, principalmente se for sair para lugar assim que é meio afastado. Sempre leve uns kits de primeiros socorros, tenho no carro, lanterna, pilha e essas coisas assim, né? Porque, meu Deus, ficar no escuro, numa situação dessa... Uma véia dessa passando no canavial. Ai, meu Deus. Então, desci do carro naquela escuridão, só com os faróis, e lá vai eu trocar o pneu no meio do nada. Eu juro que a minha vontade foi de ficar dentro do carro e esperar amanhecer.
Mas daí eu lembrei dos filmes de terror, né? Sabe aqueles filmes que as pessoas estão em algum lugar, no carro, e do nada algo, pum, aparece no vidro, algo assim? Então, aí eu fiquei pensando exatamente nisso. Bom, peguei o macaco. Para quem não sabe, essa é a ferramenta usada para trocar o pneu, né? Que você levanta o carro para poder trocar o pneu. Enfim, troquei, foi até bem rápido, mas também eu tava tremendo de nervoso, suando frio até. Liguei o carro e meti o pé dali, só que dessa vez com mais cuidado. O pneu já tinha ido embora, né? E eu não tinha outro. Depois de 2 horas na estrada, eu já estava exausto, com sono. Era muito cansativo mesmo. Acabei dormindo no volante. Isso que eu falei, ainda vai voltar no mesmo dia, para ter dormido lá, né? Muito longe, meu Deus. Acabei dormindo no volante e bati o carro em uma barreira que tinha à frente. Pelo menos isso. Já pensou se bate numa estrada ou perde o controle no meio dos outros? Aí, Ana, lê o relato e calha a boca. Falando com o cara. Vai lendo, vai. Nem percebi a batida. Mas eu tive um sonho durante isso. No que você apagou, você teve um sonho. No sonho, eu acordava dentro do carro, exatamente do mesmo jeito e no mesmo lugar que eu estava, não mudava nada. E ao acordar, eu via meio que seres magros, bem altos, com unhas enormes, fora do carro, rodeando e falando palavras meio que sem sentido. Ou até em outra língua, não sei dizer. Enquanto fazia isso, eu vi um se aproximando e encostando a unha no meu pescoço, arranhando de cima, assim, ó, perto do cabelo, até embaixo, perto do ombro, já que no sonho o vidro do carro estava aberto. Eu acordei, era 10h52, mais ou menos, da noite. 10h52 da noite, quase 11 horas da noite. Meio desnorteado, mas liguei o carro todo amassado, o carro, coitado, todo amassado, e saí dali dirigindo mais para lá do que para cá. Faltando uns 30 minutos para sair da estrada de terra, o carro fez o quê? Quebrou de vez, aí não funcionou mais. Dessa vez eu chamei tanto nome, falei tanto palavrão, que nem eu me reconheci ali. Puxei meus cabelos feito louco, eu tava muito exausto. Parecia que aquilo ali não era meu dia, e realmente não era. O carro não ligava mais nem com milagre. Então eu me estressei e fui a pé. É isso mesmo, abandonei o carro lá para pegar no outro dia e fui andando naquele breu mesmo. Vou andando. Enquanto estava passando por um pasto com cercas ao redor, enquanto estava passando em um pasto com cercas ao redor, eu vi, eu acho que um bode preto. Ele me olhou e eu até falei com ele: olha, a vida tá fácil pra ninguém, né, seu bode? Parece que esse lado aí tá até melhor do que o daqui. E eu ri, me virei e fui andando. Ai meu Deus, tá doido mesmo, tô falando até com o bode. E antes que me perguntem sobre o celular, não tinha sinal ali. Parecia que eu tava no núcleo da Terra, ao fim de mundo. Continuando, eu já tava até questionando, não sei nem se vale a pena mais namorar essa moça. Porque já no primeiro dia já me deu tanta dor de cabeça que eu já tô até querendo terminar já. Bom, ele não falou isso, tá? Isso daí sou eu falando. Bom, comecei a andar e o bode também começou a me seguir pelo lado dele da cerca. E acabei indo conversando com o bode, né? Uma companhia sempre bom. Ou conversando sozinho, no caso. Aí chegou num certo lugar, onde a cerca acabava, então o bode não poderia mais me acompanhar, né? Acabou ali, tinha outra cerca, né? Só que eu juro que eu olhei pra ele e falei: companhia é tão bom. Eu queria que você me acompanhasse até a rodovia. E dei um tchau pra ele e fui andando. Tá bom, eu pareço um esquizofrênico por falar com animais, mas é algo que me faz bem. Andei uns 5 minutos e escutei um barulho bem atrás de mim. Parei e não olhei para trás.
E aí esse barulho foi se aproximando, quando do nada eu ouço um berro. Era o bode! Eu lembro que eu olhei e falei, uxe, saiu como? E continuei andando, e o bode me acompanhando. Ele sempre estava ali, mas às vezes parecia que ele sumia e reaparecia de novo atrás de mim, sei lá, era algo muito estranho. Até que eu cheguei na rodovia, me abaixei, dei até um beijo na bochecha do bode. Não sabia nem se tinha doença, mas eu agradecia ao bichinho. Quando do nada um carro passa e buzina. E era meu amigo que estava vindo de uma festa. Olha, eu nunca agradeci tanto igual nesse dia por essa carona. Eu até me virei e falei com o bode. Ai, agora você já pode ir. Muito obrigado, seu bode. Muito bem, já pode ir. Ele se virou e foi. Eu achei até que eu tivesse maluco. Mas ele meio que obedeceu. Então eu entrei no carro do meu amigo, meio pensativo, e o meu amigo até perguntou, você tava falando com quem, cara? E eu falei, tava falando com o bode, doido, aquele que tava ali atrás de mim. Aí ele parou o carro no mesmo instante. O carro até derrapou na pista, que ele parou assim. E ele falou, você tá doido? Não, ele brecou e eu falei, você tá doido, cara, né? Brecar o carro desse jeito na pista? E ele só respondeu, mano, não tinha nada com você. Você tava conversando sozinho, eu tenho certeza disso. Aí eu ri dizendo, bom, você só pode estar de brincadeira, né? Bom, ele só voltou a dirigir e não falou mais nada. E eu só pensando nisso. Cheguei em casa, minha mãe estava preocupada. Falei o que aconteceu e que no outro dia eu ia lá buscar o carro com o mecânico, já que tinha quebrado, batido, o pneu furado, estava acabado. Aí eu fui tomar um banho e enquanto tomava, passei a mão no meu rosto e tinha um arranhão. Não era fundo, mas era bem estranho. Na hora eu não lembrei do que aconteceu no sonho, mas na mesma noite me deu aquele estalo na mente. E eu fiquei todo arrepiado. Liguei alguns pontos na minha cabeça, né? E fiquei pensando se aquilo realmente aconteceu. E se eu não estava ficando meio doido. Deitei na cama, fiquei refletindo um pouco até que peguei no sono. Acordei no meio da noite com um barulho no vidro da janela do meu quarto. Eu não abri os olhos de imediato, mas com o barulho acabei me irritando. E ao olhar para a janela, eu vi o bode. O mesmo que me acompanhou. E ele estava em pé, ali me observando. O mais intrigante é que meu quarto é no segundo andar. Não tinha possibilidade nenhuma mesmo, de ter qualquer coisa ali, que seja bode, cachorro ou gente. Levantei correndo e fui olhar, mas aí não tinha absolutamente mais nada ali. Eu vi, mas ninguém aqui em casa acreditaria em mim, muito menos os meus amigos. Eu não fui mais visitar minha namorada, atualmente ex. E o nosso namoro só durou mais 2 semanas. Só nos víamos quando ela ia para a cidade. Por motivos óbvios, coitada. Bom, o relato foi esse, espero que leia. Até perguntei para Eduarda, mas ela disse que não sabia nada sobre aquele lugar. Sinceramente, eu não senti firmeza na voz dela, não. Talvez ela tenha até mentido para mim. Não sei ao certo. Eu nunca mais entro naquele lugar de qualquer forma. E desculpa se tiver erros, eu sou ruim nisso mesmo. Um beijo pra você, muito obrigada. Credo, que lugar, hein? Meu, onde que era? De onde pra onde? 4 horas pra ir, depois 4 horas pra voltar. Fala, moça, assim, eu gostei muito de você, mas quem sabe um dia quando você mudar pra cidade. Coitada, né? Imagina também quanto... Meu, como que vive ali? Como que ela, né? Quando ela ia pra... Coitada. Mas que lugar, gente, devia ter uns... Então vamos pensar assim, o que eu acho? Que tinha algumas ameaças espirituais por ali, sabe-se lá por quê? E o bode foi a tua proteção. Sei lá, foi alguma entidade em forma de bode? Porque me parece que ele foi um camarada, ele, né? Ele te fez companhia, não fez nada de ruim. E ainda continuou te acompanhando ali, mesmo em casa.
E parece que você sofreu um ataque, de fato, ali um ataque astral, não sei, né? E aquela véia ali, meu Deus, eu sabia que esse namoro não ia pra frente. Passar por tudo isso de novo pra ver a moça, não ia. Coitada, né? Mas é isso, você iria por amor? O amor assim era tanto? Não era. Você enfrentaria tudo isso assim, sei lá, todo final de semana pra ver a moça, pelo menos? Ai, é muito longe, né, gente? Não dá. E ainda mais com esses percalços pro meio do caminho. Só se o bode acompanhasse, quem sabe? Ai, gente, o que era? O que vocês acham que era? Eu acho que esse bode era um guardião que foi ali protegendo, uma proteção espiritual, porque sabe-se lá o que tinha naquela estrada. Eu digo assim, esses locais muito ermos, né? Canavial e não sei o que, infelizmente, muitas vezes serve de local para crime ou para desova de crime, sabe? Essas coisas. E acaba carregando ali uma energia muito pesada, muito densa, ruim, sabe? E aí, de repente, passando por esses lugares, ele poderia estar captando, poderia ter essas energias, essas coisas assim ali. E o bode, a meu ver, foi uma proteção espiritual. Em forma de bode preto. Estranho para nossa cabeça, que só pensa em proteção, como anjos de luz, de candura, né? De roupinha branca e tal. Mas acho que a proteção pode vir de outro jeito também, né? E é isso, deixem as suas opiniões sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, envie o seu relato pra gente. Um beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.